É isso aí, sente-se à mesa, começando mais um Proposições, e olha onde a gente chegou, Thiago, olha onde a gente chegou, Brasil. Estamos aqui Lisboa. em Lisboa, do outro lado do oceano, vivendo um tempo de Deus nas nossas vidas, e a gente pode até falar um pouco disso, o João pode explicar. E hoje eu tô aqui, você já tá vendo aí, com o João. Ele é a segunda pessoa que eu gravo o segundo programa. A maioria dos irmãos que passaram aqui, as irmãs, a gente fez apenas um episódio, mas o Brasil pediu e a gente teve que atender. Todo mundo, quero o João, eu quero o João. Falei, tá bom, eu vou. É mentira. Tu és bom, és bom Eu, a vendedor. Carol, Matias, tô brincando. Mas a gente tá em Portugal, a gente vai explicar mais sobre isso. E com muita generosidade, o Thiago aqui da casa, da cidade, e os demais irmãos fizeram um esforço para que a gente pudesse gerar esse conteúdo e espero em Deus que isso possa alcançar seu coração. Então tá aqui comigo, pastor, meu amigo João Martins. Primeiro, João, já vou te agradecendo logo de cara, porque eu sou de cabeça assim meio acelerada, às vezes eu esqueço. Então, obrigado pela acolhida. Privilégio. Vocês têm participado da nossa vida de uma forma especial. A gente passou aqui, acho que aquela viagem minha e da Carol no passado foi a viagem mais importante da nossa vida, mais do que a lua de mel, assim. E a gente fez a bodas, né, dos 10 anos de casados aqui, uma coisa muito íntima na casa do João. O Thiago tinha pegado Covid, né? O Thiago não tava, tinha adoecido, mas a Ruth me ajudou com as flores, com muita coisa. E a Casa da Cidade tem sido a nossa casa, a nossa família. Eu queria que você apresentasse rapidinho e depois eu toco no assunto aqui que a gente vai conversar. Bom, Daniel, para nós é também, para mim e para a Isabel, um prazer ter-te e receber-te. A Isabel ontem diz que a Carol lhe escreveu a agradecer a acolhida que te fizemos e a desejar um bom jantar ontem. Ela não sabia. Porque a gente tinha um jantar marcado ontem lá em casa, mas mudámos a agenda de ontem para amanhã. Bom, mas para nós é um prazer também ter-te, um prazer também conhecer, enfim, aquilo que vocês estão a fazer lá em São Paulo. E para nós fica cada vez mais claro à medida que a vida avança que o Senhor nos escolheu não apenas para Ele, mas ao nos ter escolhido, a cada um de nós também nos escolhe uns para os outros. E a gente tem que discernir isso. A gente precisa intencionalmente discernir isso. E repartir o que cada um é e tem com aqueles que o Senhor traz até nós. E tu, a tua casa, são seguramente dessa gente que o Senhor nos tem acrescentado. Então é um prazer estarmos juntos. Bom, talvez é importante também dizer que estamos juntos nesta ocasião porque planeámos um encontro entre liderança jovem, liderança menos jovem, do Brasil, de Portugal e também de Inglaterra. Infelizmente, alguns irmãos queridos com quem temos também muita relação na Espanha não conseguiram estar connosco desta vez. Mas o Éder da Escócia também, de última hora, não pôde vir. Mas bom, vamos intencionalmente organizar mais encontros onde estivemos a refletir, comer em torno da mesa. Deu para rir, deu para chorar, deu para orar, enfim, repartir a vida uns com os outros. E tivemos connosco o Paulo Júnior e uma quantidade de amigos e irmãos lá de diferentes localidades do Sal da Terra. E, bom, por isso também ainda estamos aqui. Tu vais ficar connosco até a próxima segunda-feira. Estarás a partilhar a palavra agora no domingo. Então é uma alegria também poder receber-te em nossa casa. Bom demais. Eu estava aqui pensando, né, o João ele não falou, mas ele liderou por muito tempo o Desafio Jovem, que a gente chama também no Brasil. Desafio Jovem, mas lá um pouco mais complexo, porque misturou alguns ministérios usando mais ou menos o
o mesmo nome, ficou meio confuso. Mas você tem uma experiência de ter navegado. Você tem a conta de quantos países você já foi e Bom, compartilhou o evangelho sim, assim? o Evangelho, sim, 60 e qualquer coisa, 66, E aí eu tava 67. pensando assim, seria legal conversar com alguém sobre isso, mas como a gente quer aproveitar esse nosso encontro, você compartilhou lá, nesse último encontro nosso na ilha, sobre o João, o texto tá até aberto aí, primeira carta que João escreve, e até no encontro Proposições lá, no nosso encontro em São Paulo, foi um pouco disso um dos temas que eu, Paulo Júnior, Bitum e o Carlos, você já conheceu ele em uma ocasião, a gente conversou muito sobre essa coisa da teologia na era do discurso, né? Como que os seminários foram ganhando cada vez mais a ideia sistemática, a sistematização, a performance, a ideia de enquadrar tudo que acontece ou de anular. Então você vê que às vezes até algumas teologias sistemáticas quando elas chegam num assunto que parece que há textos que se contradizem, como por exemplo, arrependimento de Deus. Ah, Deus se arrependeu, mas Deus não é homem para que se arrependa. Aí parece que dá tilt, assim, né? Bate com a cabeça. Mas até conversando com alguns irmãos aqui, a gente reparou que a minha formação, eu posso estar enganado, mas há um gap, assim. A sua formação e a do Paulo Júnior tem uma interferência nessa teologia que pretende esgotar o texto ou falar como se não houvesse mais nada a dizer sobre aquilo e etc. Mas eu acho que vocês tiveram uma influência menor do que a minha geração, talvez. Acho que a minha geração vai ler o texto bíblico com um olhar literalmente cirúrgico, assim, uma preocupação, e tem que ter, mas como se aquilo fosse letra e se tivesse tudo naquele lugar. E aí você trouxe para nós essa reflexão sobre a ideia de um Deus encarnado, de um verbo que de fato se faz carne. Então, o evangelho passa em Jesus a ser muito mais do que um anúncio, né? Os profetas anunciaram sobre uma pessoa, e quando João vê Jesus, ele diz, esse é o verbo. Então, queria conversar com você um pouco disso, está com o texto, e queria mais te ouvir do que, se possível, nem Não. vou te atrapalhar tanto, mas a gente conversar sobre isso. Porque eu quero muito que mais pessoas possam perceber que é irresponsável analisar o evangelho como se fosse um discurso ou um debate a se ganhar. Ele precisa urgentemente ser a encarnação da nossa vida, e eu acho que a partir de João a gente consegue ter um brilho sobre isso, assim. Bom, Daniel, eu não sei se as coisas são assim tão redutoras, a minha geração ter uma abordagem ao texto diferente da tua geração. Depende também do contexto de onde cada um está e de onde cada um vem, não é? De qualquer modo, a minha experiência no caminho de ser um aprendiz de Jesus, um discípulo de Jesus, o meu caminho desde o início era realmente a meditação do texto e a vivência ao mesmo tempo. Quer dizer, na verdade era quase como se não houvesse tempo para estar sentado a ler e a estudar exaustivamente o texto, nada contra isso, Sim. ok? Mas a demanda, a necessidade à minha volta, aquilo que nós observávamos à volta, o olhar, eu acho que a forma como a minha geração olhava, observava, é diferente da forma como a tua geração observa. Desde logo, a forma para, por exemplo, a forma para nós percebermos como determinado ministério, por exemplo, já que tu falaste disso, do Desafio Jovem funcionava, na minha geração isso não se resolvia sentado no meu escritório a olhar para uns vídeos do YouTube.
Portanto, este é um olhar. Aham. Não, a mim fazia-me sair do meu escritório, comprar um bilhete de avião, marcar um encontro com algumas pessoas, eventualmente ir para a casa deles, ver não apenas o que eles estavam a fazer, porque eles faziam um tour Sim. pelos lugares aonde o ministério se materializava, nas comunidades terapêuticas, no evangelismo nas ruas, o que fosse, nas prisões, etc. Mas também as conversas com os protagonistas, tu percebes? E, portanto, esse era o olhar. E logo mais a gente saía de lá e não tinha uma fotografia, nem um vídeo. Naquele tempo, quer dizer, obviamente que já havia máquinas de filmar, etc. Mas não com esta facilidade. Portanto, não, já havia uma predisposição para tu ires e observares e absorveres, quer dizer, e estares atento. E depois interpretares aquilo que viste lá, aqui. Porque aqui depois, quer dizer, aqui depois voltas a ter que pôr os olhos na tua realidade. Não é estar sempre a olhar para alguma coisa e a querer fazer uma cópia. Quer dizer, Ou nem olhar, né? acabou o olhar. Quer dizer, agora estás aqui e estás inteiro. Bom, eu acho que isso, se calhar é importante a gente considerar. Considerar. Bom, mas Daniel, à medida que a gente vai caminhando e neste processo de sermos, porque é mesmo isso, eu não sei se tu concordas comigo, mas a sensação que eu tenho, ainda há pouco tempo falávamos disso aqui na Casa da Cidade, refletíamos sobre isso, aquilo que nós somos desde o início e seremos até ao fim do processo de caminhar com Jesus, é mero aprendiz. E a sensação que tenho é que algumas vezes, mesmo escutando algumas pessoas, e eu não quero de todo roubar o mérito, até porque em termos teológicos eu reconheço muito mais conhecimento, formação, não, está tudo bem, eu tenho muito para aprender com eles. Mas a sensação que tenho é que quando escuto muita gente, é como se eles tivessem deixado de ser meros discípulos, meros aprendizes de Jesus, como se já são mestres que ensinam. E eu sei que há mestres, eu sei que, certo, está tudo bem, mas perderam muito o contacto com... É analítico, né? Estão muito distantes da realidade, da vida das pessoas. E quando, por exemplo, eu estava recentemente a meditar na carta de João, na primeira carta de João, logo lá no capítulo 1, e começo a ler o que João escreve, a dizer: escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, referindo-se a Jesus, que já existia no princípio de tudo. Portanto, ele é o verbo encarnado, ele é o verbo que está na origem de todas as coisas, é ele que cria todas as coisas, sem ele nada do que foi criado se fez, portanto, é ele, que já existia desde o princípio de tudo. Nós, João começa a dizer assim, nós, falando dele e dos discípulos, é um nós, João não está a falar só dele. Sim. Na minha versão aqui é proclamamos. Proclamamos, nós proclamamos, nós que o ouvimos. Então ele está a falar no plural e está a falar do efeito da palavra da vida, do verbo encarnado, de Jesus de Nazaré. Ele está a dizer, nós que o ouvimos e vimos. E ele diz, vimos com os nossos próprios olhos. Também o contemplamos. Portanto, também o contemplamos. Ele está a falar de ouvir, de ver, de contemplar. Mas na tradução portuguesa diz e lhe tocamos. Outras traduções dizem e apalpamos. Ou seja, tocamos nele. Não é? Com as nossas mãos. Que é muito... Isto é muito intenso aqui. Isto lembra-me, Daniel, não é possível viver a vida
sem que os sentidos que temos estejam envolvidos na vida. A gente vai trabalhar e leva todo o sentido para lá. Todos os sentidos estão connosco, vão connosco. E a sensação às vezes que eu tenho é que quando pensamos no Evangelho, há necessidade basicamente fundamentalmente até de que é escutar. E João está aqui a dizer que sim, que aquilo que eles anunciam não é apenas uma mensagem, é uma experiência, é verdadeiramente uma vivência, é verdadeiramente uma cultura. É uma cultura, é uma mensagem que se transformou numa forma de estar, onde todos os sentidos estão envolvidos. Por exemplo, Daniel, eu costumava refletir sobre a famosa expressão lá, Shema. Sim. E eu cada vez estou mais convencido que não é apenas o Shema. A palavra Shema não traduz apenas escutar e obedecer. É uma escuta com os sentidos. É uma escuta com os ouvidos, né? É uma escuta que implicou ver como nunca antes vi. Portanto, é uma mensagem que me põe a ver como eu nunca antes me vi e vejo. É também deslumbrante, portanto, não é apenas o que uso, o que eu escuto. Quer dizer, sim. provocou dentro de mim alguma coisa que é inexplicável. Quer dizer, não é uma equação automática, ouvi e tipo robô vou e faço. Não. Aquilo mexeu comigo profundamente. Todos os meus sentidos estão envolvidos. Como não obedecer? Como não dar a minha vida? Como não é a capacidade de ouvir ou não ouvir no sentido físico. Não. É uma coisa que... É um ouvir com o coração. É ouvir com os sentidos. É uma disposição. Não apenas para ouvir um discurso. Tanto que ele fala, amarás no Shema. Você tem outros elementos que não tem a ver com o que se ouve, né? É que depois da escuta, qualquer coisa acontece dentro de mim que há uma disposição para dar a vida, para amar, para... Como ao Senhor, como aquele que eu escutei, eu vou ser capaz de amar aqueles que me escutarão. Quer dizer, isto tem muito... Eu acho que isto, que a gente tem que refletir sobre isso. Então, o Evangelho é muito mais do que uma doutrina, é uma cultura. Aquilo que surpreendeu as pessoas no primeiro século, no convívio com os aprendizes de Jesus, não era tanto a mensagem que eles proclamavam, era a cultura, a forma como eles viviam. Sim. Ou seja, temos estado a pensar aqui, e era um pouco disso, que levantávamos questões lá numa das noites de encontro, que era quão distante está a nossa mensagem da vida que a gente expressa. Porque pode estar muito distante, nós podemos ter a doutrina toda certinha, de acordo com os cânones, tudo está no seu devido lugar, mas a pergunta tem que ser feita: que efeito é que isso está a produzir na minha vida para que isso seja visível, apalpável, surpreendente, porque contemplar fala... O belo, né? Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. E depois tem um problema, e acho que é isso que tu estavas a falar, porque a nossa partilha naquela noite começou comigo a dar um testemunho que me ocorreu, e que ocorreu-me naquela noite. Eu ia te pedir, mas não sabia se podia. Não, pode, porque me ocorreu, eu estava ali, e de repente, e foi isso que me surpreendeu. E não é o belo do que eu fiz, é o que isso provocou na vida daquele homem. Eu lembro-me uma ocasião lá, quando eu trabalhava, servia no Desafio Jovem e estava no meu escritório, e da janela do meu escritório eu podia observar um pátio onde os homens que estavam no programa terapêutico, era gente que vinha das prisões, das ruas, viciados em droga, etc., gente que tinha vindo das prisões para cumprir o resto da pena no nosso meio. Tanto o Desafio Jovem naquela altura e ainda hoje
tinha muita credibilidade por parte das entidades oficiais aqui em Portugal e, portanto, os juízes permitiam que algumas pessoas viessem cumprir a pena ao programa do Desafio Jovem, que foi uma conquista. E outra vez, e o que conquistou foi o Evangelho. Foi um discurso. Mas não foi um discurso, sim, foi o efeito do Evangelho na vida das pessoas que ouviam-no, supostamente foram vendo o Evangelho na nossa vida, contemplaram isso, porque há uma contemplação que é muito mais do que aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente sente. Eu associo a contemplação ao paladar, ao saborear, e ao tato, sabe? Toque, né? Ao toque, etc. Bom, e eu lembro-me de estar no escritório e ver um homem que já estava connosco, eu não sei exatamente há quantos dias, e ele estava em liberdade, tinha vindo da prisão, estava em liberdade no nosso meio. As comunidades terapêuticas não tinham portão nem muros. Sim. Portanto, eles podiam sair quando quisessem, ok? Portanto, havia essa liberdade, a liberdade para estar e a liberdade para ir, assumindo as consequências das duas coisas, que ainda é o outro aspecto. Sim. Mas bom, e eu vi-o andar às voltas num pátio que tínhamos lá na comunidade, porque ele não sabia viver em liberdade. Ele já não lembrava o que era viver em liberdade. Ele não sabia o que fazer, que conversas ter. Ele teve anos preso. Eu imagino que haja gente em Portugal que, ouvindo algumas das coisas que eu estou a dizer, que lembre um ou outro que pudesse ter vivido isto. É tipo o banho de sol dele, que ficava ali. Era a hora, ele estava a viver no nosso meio, como vivia 1 hora por dia, quando eram soltos das suas celas para vir para o pátio apanhar sol. É exatamente isso. Só que ele, em liberdade, não existia esse quando horário, havia um intervalo no programa, era para ali que ele ia andar à volta. Portanto, era assim. E eu estava no escritório, vi-o e desci e fiz-lhe uma pergunta, porque é que ele estava a fazer aquele movimento há tanto tempo. Eu creio que ele não me disse nada. Ele não sabia o que me dizer. E a gente já lhe tinha pregado um Evangelho. A gente, na comunidade terapêutica, o dia começava com a meditação na palavra enfim, um pequeno sermão de manhã para inspirar o dia, enfim. Ele já estava há alguns dias lá, portanto, e mais, ele, em concreto, esta pessoa em concreto, era uma pessoa que tinha crescido na igreja, por estranho que pareça. A mãe tinha levado a ele e ao irmão até à igreja durante os primeiros anos da vida dele, mas depois a vida complicou-se. Ele vai por caminhos que mais tarde percebe que não são o caminho, acaba preso e é na prisão que ele decide vir para um programa como o nosso, para acabar com o ciclo em que ele viveu durante muitos, muitos anos. E naquele pátio eu percebi claramente que ele acreditava no perdão. Ele sabia assim, ele sabia o que era suficiente para crer que Deus perdoava o seu pecado e a sua forma de viver, enfim, nos anos últimos que ele levou e tinha uma vida muito complicada ao nível do crime, etc. E eu lembro-me que eu percebi simplesmente que talvez naquela altura ele precisava apenas de um abraço. Porque uma coisa é saber que Deus me perdoou, outra coisa é eu perceber isso por intermédio da vida de um irmão que, como eu, também ele me perdoa, em nome de Jesus. Aquilo foi libertador para ele. Não foi mais uma pregação. E Daniel, é isso. Tantas vezes, aquilo que a gente anuncia, a gente precisa também de revelar. Claro. Nos nossos filhos, isso é muito evidente, não é? Mas nem sempre é nas nossas relações. E eu tenho vindo a questionar quão distante está o meu discurso daquilo que eu revelo com a Isabel, que é a minha esposa, com toda a gente à minha volta. E isso faz-me perceber o quanto eu preciso de estar perto do Mestre e continuar, também eu,
não apenas a ouvir, a ler, a ouvir, mas eu quero ver, eu quero estar de coração aberto para absorver tudo aquilo que o Evangelho verdadeiramente é. Então, não sei se isto faz sentido. Faz. Mas eu lembro que ele falou alguma frase que era tipo, eu sei, mas não sinto. Exatamente. Foi uma... A conversa andou por aí. Ele diz, não, eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu ainda não senti o perdão. E foi aí, foi mesmo aí. E aí eu disse, como é que eu faço para ele sentir? Um abraço. Talvez a cidade aguarda não apenas que haja a proclamação, mas outra vez a expressão disso. E vamos ser honestos, Daniel, nós todos precisamos disso. Claro. Nós todos precisamos disso. Quem ensina precisa disso. Precisa de uma comunidade para experimentar o Evangelho. Então, eu acho que a gente tem que considerar e louvar a Deus pela ortodoxia da doutrina, ok? Mas eu sei que podemos usar outra terminologia para falar das outras coisas. Mas eu acho que é importante, eu prefiro usar a expressão e a ortodoxia da cultura do reino. Porque uma e outra coisa é a mesma coisa. E é assim, eu não sei se faz muito sentido o que eu vou dizer, mas conhecimento nunca será demais, mas os afetos também nunca serão demais. Ou seja, ainda há muito para aprender, mas também ainda há muito para revelar. E é nesse sentido que eu estou a falar. Sim, porque o conhecimento bíblico hebraico, ele está mais nesse nível, claro, como eu conheço mais a Carol do que antes, como você conhece mais a Isabel do que antes, e nem é por isso. E eu isso também sou conhecido. Sim, porque para nós o termo conhecimento nos últimos anos também desassociou do relacionamento. Claro. Então, alguém pode dizer assim, aqui, Saramago, tantos outros autores que aqui em Portugal são muito conhecidos. Aí alguém vai dizer, você conhece ele? Eu falo assim, conheço, eu já li 10 livros dele. Tá, mas você nunca esteve com ele. Não, mas eu sei como ele... Tá, mas você nunca esteve com ele. Então, eu acho que tem um pouco disso, porque me parece que na leitura bíblica o conhecer está atrelado a aquela ideia do quantos quilos de sal você comeu com a pessoa, aquela ideia de que não é só saber falar sobre ela ou decorar o que ela fala sobre aquele assunto, mas é literalmente saber como ela reagiria. É ser um com. É ser um com. Ontem eu estava conversando com a Carol. É ser um e aí eu falei bem pra ela assim, o meu amor tal, ela não veio dessa vez, é difícil, as pessoas, você sabe mais do que eu, viajam mais do que eu sem os filhos e sem Isabel. Mas é difícil, aquela coisa tal. Aí em algum momento lá na conversa, ela falou, não, mas eu queria estar aí. Eu falei, então, amor, mas é literalmente isso, você tá aqui. Então, a gente precisa entender que Deus, ainda usei esse exemplo, era bíblico, falei, Deus nos uniu, é desassociável, não há um lugar que eu esteja que você não está também, claro que fisicamente, a gente está falando numa ideia espiritual, então eu posso dizer algo sobre a Carol, então o que você quer saber dela? Então, até porque tu estás aqui com o consentimento dela, com a mãe dela. Claro. Ela está feliz ao mesmo tempo por tu estares aqui. E é isso tudo que Jesus falou. Exatamente. Hoje de manhã a gente estava com o conselho aqui e em algum momento eu até pensei sobre isso. Quando aquela irmã estava compartilhando com a gente os desafios dela, etc. Aí, em algum momento eu falei assim, cara, olha como Jesus é. Ele não ficou nem por culto da inauguração da igreja dele, né? Então, tipo assim... faz sentido. Ele tem tanta consciência de que aqueles irmãos são agora é a mesma pessoa. Então quando eles foram falar alguma coisa, agora mas onde o senhor vai? Tem uma que você nunca ouviu, um sábio pescador, né? É muito boa essa, o Thiago vai gostar. O Thiago tá aqui, gente, ajudando a gente.
um homem tava 3 teólogos e um pescador conversando. E eles queriam saber sobre Lucas 24, né? Emaús, texto tão conhecido, porque o texto bíblico diz que Jesus sentou com eles, comeu com eles, mas na hora que Jesus partiu o pão, Jesus desapareceu e os olhos deles foram abertos, mas eles não viram mais Jesus ali. E aí alguém fez uma pergunta teológica, falou, para onde Jesus foi? E eles ficaram lá horas debatendo. Aí, para não ficar sem graça, o pescador estava junto, falou assim, e você? Ele falou assim, isso é muito fácil. Ele falou, mas para onde Jesus foi? Ele falou, para dentro deles. Claro. Tá vendo? Às vezes a simplicidade. É para dentro deles. A agora, simplicidade. Quando Jesus vai falar, esse é meu corpo, agora ele fala, agora são vocês. Claro. Não tem como pensar, tem como, né? Porque tem muita gente fazendo isso. Mas o evangelho é esse convite, o que Pedro fala, né? Na letra de Pedro é esse convite a participar da natureza de Deus. Claro. Então, aliás, a sensação que temos quando, por exemplo, lemos realmente o livro dos Atos é que a Igreja é verdadeiramente o corpo de Cristo. Então, se calhar até temos que considerar, à luz do que nós estamos a considerar, deveríamos considerar de forma mais intencional que o livro dos Atos não narram os Atos dos Apóstolos, como a gente muitas vezes facilmente diz. Mas se calhar são os atos de Jesus Cristo ainda, né? Efetuados por intermédio do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Então, é corpo, é nesse sentido também. Claro. Né? E Jesus diz isso mesmo. Pronto. Né? Eles verão, eles vão me ver. Em vós. Portanto, então, Evangelho é muito mais do que uma mensagem que eu preciso de anunciar de forma verbal. É uma cultura, é uma forma de estar na vida. E, por exemplo, quando a Bíblia diz lá, João também diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Né? Graça e verdade. Então, João está a lembrar a verdade que escutou, né? E a graça revelada pela verdade escutada, com a verdade escutada. Portanto, Jesus não era uns dias cheio de graça e outros dias cheio de verdade. Não, havia a expressão... nem verdade primeiro, né? A graça não. Então, o Evangelho é vida. O efeito do Evangelho na nossa vida traduz-se na vida, na vivência. Então, isso tem que nos interpelar. Eu acho que isso tem realmente que nos interpelar. Outra questão, mesmo lá no início, no primeiro século, e não apenas com o mestre, o Rabi Jesus, os rabis dos dias e da cultura dos dias de Jesus não tinham em mente ter alunos que se sentassem numa secretária para durante 3 ou 4 horas por dia os escutar. Os rabis tinham... a secretária, a mesa para... Exato, a mesa, onde o aluno se senta e escreve. Secretária é a profissão. Ok, não. Aqui a mesa para escutar. A mesa da escola, normalmente a gente chama a secretária. Né? Mas bom, é isso. Não, os rabis tinham em mente, estava implícito no apelo deles, vem e segue-me. Não, é para ser um com, é para comer com, viver com, dormir. Quer dizer, não era só para ouvir o que é que ele tinha para dizer, era para ver como ele vivia em função do que ele tinha para... efeito do que ele dizia na sua própria vida. Uma das traduções, um dos efeitos dessa tradução de ser um Talmud era também, você sabe disso, aquele que come a poeira. Exatamente. Então, tipo, ele tá logo atrás. Quem dera apanhar com a poeira. Não. Mesa da forma como a gente conhece existia. Exatamente. Tanto que Jesus teve lá os 70 e muitos vão dizer que o máximo que um rabi poderia ensinar na vida inteira era 70. Não tinha como ensinar mais do que 70. E a forma como a gente tem atribuído os últimos anos, onde o mestre virou professor, o aprendiz, não existe mais essa expressão, o aprendiz, ele é um aluno, ele está descompromissado com o professor, tanto quanto o professor
tá descompromissado com ele. Então, aí você ensina uma multidão, aí vem a internet, como a gente tá aproveitando isso, e as pessoas insistem, tanto que lá no seminário, quando os professores perguntavam assim, vocês são discipulados? Por quem que vocês gostariam de ser discipulados? A maioria dos alunos colocavam as pessoas mais distantes possíveis, porque eles talvez não perceberam que talvez naquela congregação local havia um grande mestre que tinha muitas coisas, mas ele não ganhou certa visibilidade. Então, a gente está lendo o livro descompromissado com o autor. A última coisa que a gente... mas aquele irmão... não, mas não tem problema, eu quero só saber o que ele fala sobre isso. Se ele é agressivo, mas escreve sobre compaixão, não tem problema, porque ele escreve muito bem sobre compaixão. Mesmo que ele agride as pessoas, mesmo que ele seja rude, e a gente até vive algumas coisas aqui que culturalmente são difíceis de entender, mas ele prega muito bem, ele é muito agradável no púlpito. Mas ele não conversa. Não, mas é o jeito dele. A gente acaba tentando passar a mão, a gente usa essa expressão no Brasil, passar pano, para esse sentido assim, não, mas ele é tímido. Mas ele é assim. Não, mas não tá bom. Mas há princípios do Espírito, há fruto, há virtudes do Espírito, que por mais que eu, no meu perfil, você é psicólogo, sabe mais do que eu, o perfil do Daniel é um perfil de timidez. O perfil, a personalidade. Tudo bem. Mas a virtude passa na relação. Mas Jesus me chamou para ser ousado. Exatamente. Então eu preciso... meu perfil é de ser sem... eu não gosto de cumprimentar as pessoas. Eu não gosto mesmo. Então assim, mas o Espírito é doce. Jesus é doce. Ele permitia ser tocado. Então, eu não gosto, mas é mais forte do que eu. O Espírito tá a revelar nele. Daniel, é também nesse sentido que eu pessoalmente hoje, amanhã não sei como é que eu vou entender isso. Como aprendiz, não sei. Que eu acho que a gente vai aprendendo por camada. Claro. E eu acho que é por isso que João, e João é dos discípulos o discípulo dos afetos, o discípulo da afeição, o discípulo deslumbrado. Deslumbrou, ficou doido. Quer dizer, foi você, o Paulo, que falou, o Paulo Júnior, que o João foi o único, nem Maria ouviu as batidas do coração dele antes da eu já falei disso, mas é isso. João sabe. Não, pensa nisto. João sabe se o coração de Jesus acelerou não, ou não. João, quando fala dele, diz assim, o discípulo amado. Ele não está a dizer que Jesus o amava mais do que os outros. Ele se sentia amado. Ele sabia que era. Pronto. E eu acho que nos outros não era. Portanto, não, mas a gente lê isso e acha logo que, enfim. E o que é que eu agora perdi-me? É João que diz que se ele tivesse que escrever a alguém tudo aquilo que experimentou em ser um com Jesus, os livros não conteriam isso. E porquê? Porque não se escreveria só sobre o que ele disse. Escrever-se-ia sobre o que vimos, sobre o deslumbre que aquilo causou em nós, o que aquilo provocou em mim. Quer dizer, porque foi o que ele provocou em mim. Escrever sobre isso, sabes? O que a gente experimentou, saboreou. Os livros não conteriam. Os livros não conteriam. Não é o livro dos fatos. Já agora... Não é o fato, é o... Já agora, aquele episódio de Jesus com os leprosos, em que o Senhor cura os 10 leprosos e só um veio para agradecer. A sensação que eu tenho, e é recente, Daniela, eu não quero impor nem calcar isso. São proposições. É proposições. Pronto. Quando o Senhor perguntou, porque só veio um para dar graças. Onde estão os outros? Não? Onde estão os outros? A gente sempre associa a essa pergunta, onde estão os outros? Jesus diz ingratos. O Senhor está a pensar que ingratidão, não sei o quê, A sensação que eu tenho é que
Jesus está a perguntar onde estão os outros para que possam experimentar agora e aqui comigo tudo aquilo que é possível de experimentar para além de serem curados. Aquilo que o olho, aquilo que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, aquilo que contemplamos, aquilo que apalpamos, é isso que vos anunciamos. É como se o Senhor estivesse a lamentar que os outros 9 não tenham experimentado mais profundamente Ou a vida. Ou ele podia estar também falando onde estão os outros, no sentido de vai lá buscá-lo. Não, não. Vai lá buscar. Mas você sabe onde está, então traz. Todo o ensino de Jesus Sim. depois vem nesse sentido. Portanto, onde estão os outros? Sim. E Jesus depois vai falar em alguns momentos sobre a importância de ir buscar esses outros e os forçar até a vir. Né? Então, e por exemplo, outra vez, forçar os outros a vir não é com palavras. Não é só com palavras. É com o nosso empenho, é com a nossa persistência, é com estar perto deles. Portanto, há muita coisa que a gente pode saber, mas só experimenta quando isso é materializado por intermédio do corpo, dos irmãos. Então, nesse sentido, também comer do pão Jesus é também proporcionar que os outros possam ser alimentados por intermédio da nossa vida. Sim, quando a gente está perto. Sim, eu fico pensando nisso. Já falei isso diversas vezes e provavelmente eu vou falar mais diversas. Que é, se o compromisso de Jesus fosse com a mensagem, com o anúncio, com a proclamação, ele assim foi minimamente inconsequente ou não analisou melhor as estratégias, né? Porque, consequente, palavra ruim, mas não analisou melhor as estratégias, porque se ele tem 72 e se ele tem uma mensagem que tem que encher a terra, a coisa mais óbvia é mandar um para cada lado. Ele reduz 50% o seu alcance ao mandar que cada um fosse com o outro. Então, literalmente, se ele tinha a ideia de alcançar a terra inteira, agora, só pelo fato de ele ter mandado 2 em 2, ele só tem 50% do seu alcance. Mas por quê? Estrategicamente a coisa está mal calculada. Muito furada. Só que por quê? Eu sempre li dessa forma, até por incentivo de vocês. Não era para falar as 7 possibilidades do perdão. Era, por que vocês falam de perdão? Não, porque ontem mesmo a gente se desentendeu e agora a gente está aqui. Mas o que vocês têm para falar de amor? Cara, a gente se ama. Olha a forma como a gente se trata. E compaixão? É a mesma coisa. Então, eu acho que o fato exclusivo de Jesus enviar os 2 em 2, isso pegou, porque isso fez... Paulo foi assim, era sempre assim. Jesus começa com essa ideia. Onde estiverem dois ou três. Então, não tem como aquilo ser desassociado. Então, o Paulo Júnior fala isso, é bem interessante. Uma pessoa proclama, 2 revela. Então, o arauto pode falar sozinho, mas aquilo precisa ser percebido. Por isso que materializado. Claro, isso que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Então, mostra-nos o Pai. Mas espera isso. Vocês ainda não viram? Então, essa desassociação que tanto os discípulos quanto a gente tem feito, fizeram e nós temos feito da mensagem, como se a gente pudesse entender o perdão e escrever uma tese de doutorado sobre o perdão, mas na primeira possibilidade de perdão, seja com o filho, seja com a esposa, seja com o amigo, ainda aquilo não ganhou força em mim. E eu acho que um dos motivos, eu vou pensar melhor nisso, é essa tua leitura de que esses temas precisam transformar os nossos sentidos. Porque se eu aprender a perdoar, eu aprendo até a ouvir diferente alguma acusação que me foi feita. Ela já nem chega com tanta violência. Você entendeu, né? O meu ouvido já filtra. E quando ela chega no meu coração, ela já nem chega com a mesma força do que saiu da boca do outro irmão. E nem os meus olhos, e nem o meu tato, e muito menos o que eu sinto dele. Eu já passei por várias escamas desse filtro
da ação do Espírito em mim. Então, eu acho que é tipo isso que Jesus está falando, até porque quando Jesus olha para os discípulos, ele fala assim, não, vocês ficam tranquilos, vocês vão fazer mais coisas do que eu. Essa cena de a fé que Jesus tem de saber que o espírito dele era de fato a presença. Jesus vai falar, eu não vos deixarei órfãos. Essa é a ideia. E Jesus não era o pai, né? Jesus não era o pai. Na ótica deles, Claro. o Deus tem o pai, Jesus sempre se apresentou como um filho. Mas quando ele foi falar isso, ele falou como um pai agora. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei em vocês. E agora, através de vocês, é um nós. Mas fala aí, o que você estava olhando aí? Eu estava-me a lembrar, Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele começa por escrever, peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Viver de maneira digna. É viver de maneira digna. Viver. Não é anunciar. Não é anunciar tudo certo. Tudo certo. Tudo faz parte. Tudo certo. Eu estou-me a lembrar de alguém, não vou pôr nome até aqui, de alguém que foi estudar, foi tirar um doutoramento para Oxford em teologia. E ao fim de... O que eu vou dizer é triste. Tá. É triste. E não é uma crítica, quer dizer, é uma constatação triste. Não é uma condenação, não é... Mas é uma constatação que gera tristeza. E me dizia assim, ao fim de meia dúzia de meses, dizia-me, tratando-me como ele me trata, dizia, para mim está a ser impressionante, que eu estou a escutar as maiores autoridades em alguns dos temas teológicos, mas eles não são aprendizes de Jesus. Eles não revelam isso na sua vida. Eles dão uma letra toda certinha, interpretam tudo aquilo, falam do que aquilo significa, mas não congregam, não têm uma comunidade local, não, realmente e concretamente. E, no entanto, são pessoas convidadas para falar de Deus em tudo o que é mundo e gente conceituada e que não há ninguém que possa dizer, bom, haverá, mas enfim, que os contradiga facilmente. Paulo aqui está a falar, bom, e é Paulo que está a falar, falando das Escrituras e da revelação que ele tem. Olha, é bom lembrar, eu sei que tu conheces, Daniel. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. E ele começa a falar de modéstia. E na minha versão é que suplico, não é nem peço. Na minha versão aqui é suplico. É suplico, é uma súplica. E se calhar é uma súplica porque já pediu muitas vezes. Já se falou disto muitas vezes. Tão rápido, talvez aquilo já era um tema. Está a ver? Então, é uma súplica. Já se converteu numa súplica aqui no primeiro século. Aí, ó o versículo 2. Modestos, sejam modestos. A tua tradução tem humildes. O quê? Humildes. A seguir diz humildes. A tua tem o quê? Amáveis. Não. Humilde, amável. Paciente. Manifestando que se amam uns aos outros. Esforcem-se. Aqui outra coisa muito bonita, mas não vamos perder muito tempo se calhar com isso. Esforcem-se por conservar a unidade. Às vezes a gente acha que tem que estar envolvidos em unidade. Não. Há um esforço por garantir a unidade que o Senhor já garantiu com aquilo que Ele está a escrever em cima. Sim. A unidade garantida por Jesus é na amabilidade, é no acolhimento, é na humildade, é na paciência, é no suporte, é outra vez. Então, não é a ortodoxia da doutrina, é o efeito disso na nossa vida, diante das necessidades. É para as relações, por isso é a pureza da ortodoxia. É a beleza da ortodoxia. É o belo da ortodoxia. É o belo da ortodoxia da doutrina. É a beleza, é o espanto. É disso.
Se pensarmos nos 12 que Jesus escolhe para ser seus discípulos, pensa nos pares. Aquilo eram pares. Difícil. E nos outros. Não, e olhando para nós. Nós, Daniel, vamos chamar a coisa pelo nome. Claro. Nós amamos-nos, gostamos um do outro. E se trabalhássemos juntos? Difícil. Tá bem? Porque é isso. E às vezes a gente acha que dois amigos não podem trabalhar juntos. Até quem se fale, né? Ah, não, quer manter amizade, não faz nenhum tipo de negócio. É tipo um jargão, né? Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. E vai por ali, depois depois entretanto ele fala dos carismas, sim, etc. Sim. Mas a dada altura é uma coisa também é uma proposta de reflexão. Isto é para posições. É uma proposta de uma reflexão. Assim, versículo 14, assim já não nos comportaremos como crianças. Eu estava nele aqui, como crianças. Né? Que andam ao sabor do vento e das ondas, até das doutrinas. Sim. Que andam ao sabor... Não, Daniel, presta atenção. Sim. Que andam até ao sabor das doutrinas. A doutrina da moda. Ok. Assim já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Olha agora o que vem a seguir. Mas proclamando a verdade com amor, cá está, é uma proclamação em amor, portanto é uma mensagem, mas tem o amor, portanto tem que ser visível, deslumbrante, é uma cultura. E agora vê o que ele diz: cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. Aqui na minha é tornando-nos. Tornando-nos como? Em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo. Em todos os aspectos. A minha é feliz aqui nos sentidos. Sim. E eu, sem querer, eu não tinha nunca pensado nisso até recentemente. Sentidos. Visão, sim, audição, sabe? Os sentidos. Como ele vê, como a gente o tato, a audição, o paladar, a visão, o olfato, etc. E eu talvez associaria o olfato ao paladar à contemplação, sabes? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de cozinhar e de comer também, enfim. Mas há uma satisfação enorme quando tu cozinhas por perceber que o outro está a usufruir, quer dizer, está encantado, descobriu sabores que nunca antes tinha descoberto, sabes? O paladar, o olfato, os cheiros, sabes? Eu acho que era importante a gente meditar um pouco na teologia dos sentidos, de uma fé madura que tem todos os sentidos também envolvidos, como na vida. A gente vai para o trabalho e é suposto levar o nariz e perceber os cheiros e estar atento àquilo que acontece à nossa volta, tu percebes? Claro. Mas às vezes a gente não considera isso no nosso caminho, na espiritualidade. Por exemplo, quando Jesus diz, olhem os lírios do campo... Não, Daniel... Sim. Tu consegues ficar espantado com a cor, com o formato, com o cheiro. Que Jesus não ser criança mais, é ser maduro, é envolver todo o nosso ser nesta coisa de ser uma nova criatura. Outra vez ele diz, ouçam, outra vez ele vai dizer, ou ele vai perguntar, vocês perceberam o que eu fiz? Ou, por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue lá, que é bem conhecido, toca em Jesus e ele diz assim, alguém me tocou. Os discípulos vão falar, não, muita gente te toca. Estás a ver? O Senhor sabe que não. Não, eu estou atento. Não, este toque não é o mesmo toque. Sim. É disso que estou a falar. É uma coisa que não era nem... foi só um toque, né? Não foi uma... Daniel, não foi uma chamada. Por exemplo, estamos juntos no dia da celebração, lá na Noca 12, aqui na Casa da Cidade, todos juntos, viemos para celebrar. Será que o nosso olhar é um olhar atento?
Sim. Porque o Evangelho melhorou os sentidos. Sim. E olhar para a cara de um irmão ou de uma irmã e perceber há qualquer coisa que não está bem com ele. Sim. Essa é uma oração. É sempre oração. Ou perceber as coisas que ninguém tá dizendo, né? Você vai na casa de alguém Discernir. e você consegue, Isso é pôr os sentidos ao serviço. justo Exatamente. pelo do que outro. você ouve, com a porta fechada, com a mãe que entrou com a filha Etc. pra dar uma bronca, pelo que você... É. Sabes o que é que eu acho? A gente vai ter que terminar. Vai. Eu acho que essa comunidade que não anuncia apenas uma mensagem, não tem apenas um discurso, mas que revela uma cultura, torna-se um espaço, uma comunidade, um ambiente seguro para que possamos dizer também como Jesus dizia: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, para encontrarem no nosso meio acolhimento. E ela vai ser, obviamente, uma comunidade que tem um sentido de urgência, mas não tem pressa, né? Não. Porque é igual o Jairo ali, no mesmo texto da mulher. Porque é muito legal imaginar essa cena, as pessoas não imaginam a cena, né? Mas imaginar essa cena de um pai que tem uma filha, criança, que tá morrendo e que agora vai ter que esperar, porque ele não é o único, mas é interessante como que Jesus não estava com pressa. E atento, com todos os sentidos. Como? Jesus que se preocupa tanto com as crianças, Jesus que fala, não, deixa vir as crianças, Jesus que vai até a casa. Então vem um homem, se prostra de Jesus, gritando, é um homem, pronto, não precisa pregar, mas não é um homem qualquer. É o chefe da sinagoga, é alguém conhecido, se prostra de Jesus, é uma cena drástica, ele fala, vão para minha casa, Jesus está indo, eles não estão indo contando borboletas. Eles estão, é um clima tenso, Jesus está indo tenso, de repente alguém toca, Alguém tocou. e Jesus consegue sentir o toque de alguém no meio de um drama. E o Jairo vai ter que também perceber que Jesus não era exclusivo e etc. E aí, quando Jesus vai lá e cura a filha dele, talvez faça mais sentido para tua reflexão ainda. Jesus fala assim, pede uma pizza, sabe? Vamos comer. E essa coisa dos sentidos, não só para provar que ela estava viva, porque às vezes é também, né? Mas não é só para provar que ela estava viva, mas é também devolver para a menina os sentidos da vida, né? Claro. O cheiro da comida, Claro. o paladar e já logo na sua ressurreição já ser introduzida a um ambiente que traduz vida. Não só, pronto, vamos sair, todo mundo vai te ver. Não, primeiro você tem que comer para você repensar os sentidos básicos da vida. Então a criança chora, vai no peito, então, enfim. Nunca uma refeição nesse sentido soube como aquela. Ela não estava com fome, mas talvez ela precisava, a primeira coisa é tomar os sentidos da vida de novo. E isso feito na comunhão, e quem estava lá com Jesus pôde perceber isso. Então, eu acho que... Jesus dizia, eu sou verdadeiramente comida. Então, experimenta. É isso. Experimenta quem não e vê que o Senhor é bom. Quem não beber de mim é uma... a intimidade com Deus é isso. É pôr os sentidos. É entregar-me com todos os sentidos e usufruir de tudo aquilo que a comunhão com Deus nos proporciona, mas também entender que uma vez tendo experimentado isso, amar o outro é isso também, é traduzir a mensagem por intermédio da nossa forma de estar na vida. Bom, uma das práticas para caminhar para o fim, infelizmente, mas uma das práticas que eu tenho feito para que isso aconteça tem sido orar de dentro para fora, no sentido de realmente crer que o Espírito está em mim, ao ponto de eu partir da oração
ouvindo primeiro o que ele está dizendo para depois continuar a conversa. E às vezes, claro que não existe essa conversa. Eu não ouvi nada. Então, você orou hoje? Eu falei assim, eu tentei orar hoje. Mas eu não consegui falar nada, porque eu não escutei nada. São tantas vozes, são tantas emoções, são tantas ansiedades que às vezes perturbam ao ponto de que você não consegue mais. Você ora, sempre ora a Deus como quem ora de fora, tentando ouvir alguma coisa de fora para ver se completa algo que está dentro. E não aproveitando da plenitude do Espírito para quando aquilo sair, que surja a partir do que ele... Então, os frutos, o fruto do Espírito, como a gente defende junto lá, o fruto do Espírito é um fruto do Espírito, não um esforço humano. Não. Bem que a gente tem participação lá na própria teologia sistemática, eu concordo com isso. É uma das áreas que a gente tem participação, mas a nossa participação é se render a ele. É um esforço por entrar no descanso. A nossa participação é só parar de resistir. É um esforço para entrar no descanso. É isso. É preciso muita força e muito empenho para entrar nesse lugar. Mas sabes, Daniel, percebendo o que tu disseste, orar a partir do interior, eu percebo isso, concordo. É uma dimensão, é uma aprendizagem. Eu estou a dar os primeiros passos nesse sentido, mas aquela coisa do Senhor também dizer, olhem os passarinhos. Claro. Olhem as flores. Também é algo externo que também nos comunica. Claro. Ok? Então, às vezes, o nosso problema, às vezes, o olhar externo é olhar as circunstâncias, é olhar os desafios, é olhar as dificuldades, é olhar o ambiente, o clima de guerra, tudo isso. Não, mas pessoal, há muita coisa aí que se calhar a gente precisa de observar também e que também está fora de nós, não é? Porque Paulo fala disso também. A própria natureza fala-nos da existência de Deus. Isso é o belo. É o belo. É a contemplação do belo. E o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus que expressam beleza também na sua forma como se relacionam, como vivem. Bom, eu já estou olhando no relógio aqui. Sei que você tem compromisso também. A gente grava o próximo lá no Brasil. A gente tem que continuar a conversa. E graças a Deus por essa mesa, por essa oportunidade, como a gente tem falado sempre aqui, né? Embora eu creia que muitas coisas que a gente fala façam realmente muito sentido, mas as pessoas ainda não precisam aprender a ouvir a gente no sentido de... A gente não está aqui, não é uma catequese, não é uma prova. A gente só quer compartilhar aquilo que flui do nosso coração. Onde estamos. E mediante a isso, né? A gente sempre termina aqui. Você já participou, não sei se você lembra. Mas a gente sempre... Ou não sei se eu fiz, não me lembro, no episódio que a gente gravou no Brasil. Mas eu sempre termino puxando do tema com o único bloco que a gente tem aqui, né? Que é o 2 minutos para o mundo. Que é a ideia que a gente tem de... Na verdade, o que eu queria saber das pessoas é qual é a principal mensagem que elas carregam. E se elas tivessem 2 minutos para falar com o mundo inteiro, o que elas poderiam dizer, sabe? E aí eu sempre termino assim, eu não combino muito, porque se combinar o cara fica pensando e não... o cara não flui, entendeu? Mas eu queria te ouvir, João, a respeito disso. Daniel, assim, numa frase, e tem muito... Eu tenho pensado muito nisso. Estou com 60 anos, estou a envelhecer, não é? Estamos todos. Uns têm mais revelação disso que outros, mas a minha oração ultimamente tem sido, e é isso, Senhor, que até ao fim do meu último dia eu seja um mero discípulo e nunca deixe de ser apenas isso, um aprendiz. Eu quero aprender, e há tanto para aprender, e há tanto para revelar a partir dessas aprendizagens. É tudo o que eu quero. Amém. A gente vai ficando por aqui. É até ruim, né? O Thiago tá ali assim, cara. Mas que a gente consiga cada vez mais discernir isso, ser
um aprendiz de Jesus, um aprendiz, né, na mesa da comunhão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre os irmãos. E a gente vai discernindo junto esse processo, tentando mostrar para as pessoas cada vez mais que o Evangelho é para ser visto, né? Então, finalizo com a pergunta que os discípulos de João fizeram para Jesus, né? É você o Messias ou a gente tem que esperar outro? E Jesus responde: venham e vejam, no nome de Jesus. Sejamos uma bênção. Até semana que vem, se Ele mesmo permitir. Abraço. Um abraço.